Olá, estudantes! Nessa aula nós vamos aprender a esboçar o gráfico de função afim e também identificar a lei de uma função afim a partir de um gráfico. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Seja f uma função dos reais nos reais, dada por f de x menos 2x mais 10, esboce o gráfico da função f. Nós vamos aqui adotar a seguinte anotação. Para esse f de x, nós vamos chamar isso de y. Então, a lei da função fica y igual a menos 2x mais 10. Dessa maneira, nós temos uma facilidade de lembrar que, para marcar um ponto no plano cartesiano, você pega a coordenada x e depois a coordenada y. E como o gráfico de uma função afim é uma reta, e uma reta é definida por dois pontos, então nós precisamos somente de dois pares ordenados aqui como esse. Então vamos escrever o nosso primeiro par ordenado. O primeiro par ordenado é quando você pega e impõe que esse x seja zero. Isso facilita as contas. Então no lugar desse x nós vamos colocar zero e nós queremos descobrir quanto é bem aqui o valor do y. E o segundo par ordenado é quando você faz o contrário. Agora você impõe que o y seja zero e você encontra um valorzinho x bem aqui. E como é que nós fazemos essa conta? Substituindo as informações dadas e procurando as que são pedidas. Aqui no caso, no primeiro par ordenado, o que está sendo pedido é um y para quando esse x é zero. Vamos fazer essa continha aqui do lado. O que eu quero substituir? O valor aqui de x eu vou substituir por zero. Então, pega a regrinha da função aqui. Peguei ela, vou colocar para cá. Então, vai ser y menos 2 vezes x mais 10. O que eu vou fazer? No lugar do x eu vou colocar zero. Então, vamos ficar com y igual a menos 2 vezes 0 mais 10. Fazendo menos 2 vezes 0, isso aqui dá 0, mais 10, que dá 10. Portanto, o nosso primeiro par ordenado já está aqui, que é 0 e 10. Precisamos achar agora esse outro par ordenado. Para achá-lo, no lugar do y, nós vamos colocar o 0. E agora nós queremos achar o valor do x. Então, copiando para cá a regra da função y igual a menos 2 vezes x mais 10. No lugar desse y, nós vamos colocar 0. Menos 2 vezes o x. Nós queremos achar o x, então não coloco nada no lugar do x, certo? Mais 10. E agora nós precisamos resolver essa equação. Então, adicionando membro a membro mais 2x, então vai aparecer aqui mais 2x no primeiro membro. E aqui no segundo membro fica apenas 10. Agora, divide isso aqui por 2, membro a membro. E nós vamos ter 10 dividido por 2, que dá 5. Neste caso, o valor de x é 5. Então já temos dois pares ordenados, 0 e 10 e 5 e 0. Só precisamos agora construir um sistema de eixos aqui e marcar esses dois pontos e ligar isso usando uma reta, certo? Então eu vou fazer bem aqui o nosso gráfico, bem simplificado. Então aqui é o eixo y, aqui é o eixo x, e você está percebendo que aqui está 0, 5, 10. Isso já nos dá um ganho. Eu vou chamar o seguinte, então. Eu vou marcar de 5 em 5 aqui. Para não precisar colocando 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou marcar nesse eixo de 5 em 5. Então, 5, 10, 15. Aqui no eixo y. 5, 10, 15. E agora nós podemos marcar os pontos indicados aí. O primeiro par ordenado que nós vamos marcar é esse aqui.
0 e 10. Então, o x aqui é 0, que é sempre na origem, e nós vamos subir até chegar lá no 10. Então, vamos subir 1, aqui 5, até no 10. Marca o ponto aqui em cima do 10. O próximo para-ordenado é quando o x vale 5 e o y vale 0. Então, eu vou aqui ó, até o 5, ó, no x. Está aqui o 5. Ele teria que subir, né? No eixo aqui y, subir ou descer, dependendo do sinal. Mas como aqui é 0, ele nem sobe nem desce. Então, ele permanece aqui em cima do 5. Portanto, já está aqui o outro ponto. E a reta que passa por esses dois pontos é esta bem aqui, ó. Muito fácil agora, né? Com 2 pontinhos você tem aí o gráfico da função afim. Então, esse é o gráfico da função afim em questão. No exemplo 2, pergunta qual é a lei da função representada aqui no gráfico abaixo. Pois bem, como você observa, esta é uma reta e a reta é o gráfico de uma função afim, desde que essa reta não seja vertical. Esta reta está passando por esse ponto e por este ponto bem aqui. E isso já nos permite achar a lei da função afim. Lembrem que a lei de uma função afim qualquer é y igual a A vezes o x mais b, em que valor de A e valor de B são valores reais, constantes. E eu preciso achar esses valores de A e B agora, para fechar a lei dessa função. Para isso, eu vou precisar de dois pares ordenados que estão aqui nestes pontos. Este primeiro ponto tem um par ordenado 0 e menos 6. Observe que aqui o valor do x é 0, então x 0, e o y menos 6. Este outro ponto não é difícil ver que ele tem par ordenado, aliás, 8 e 0. Por qual razão? Se você olhar para cá, o y está sendo 0 e o x está sendo 8. Então, x8 e y0. Primeira informação dessas que nós vamos colocar aqui nesta lei é esta, sempre nesta ordem, que isso nos dá um ganho interessante. Então, usando esta informação, x0 e y menos 6, então, no lugar desse y, coloca menos 6. O A deixa do jeito que está, e no lugar desse x, você coloca 0. Então, só lembrando, nós estamos colocando primeiro esta informação, mais b. Fazendo A vezes 0, dá 0. 0 mais b, b. Com isso, nós concluímos o que, gente? Que o b é igual a menos 6. Opa, agora eu já posso usar esta informação na lei da função, para encontrar, então, o valorzinho de A que falta. Agora, a nossa lei da função fica assim. A vezes o x, no lugar desse b, nós vamos ter que colocar esse menos 6. Menos 6 no lugar deste b. Agora ficou fácil, né? Porque eu tenho só mais uma informação para usar, que é este par ordenado 8 e 0. Então, o x aqui é 0 e o y... Aliás, contrário, né? O x é 8 e o y é 0. Então, bora colocar no lugar do y 0. E no lugar desse x aqui, repita o A. E no lugar do x você coloca 8. Menos 6. Tem uma continha aqui para fazer, que é basicamente resolver essa equação. Vamos colocar aqui esse A vezes 8 como menos A vezes 8 no primeiro membro, e aqui no segundo membro sobra menos 6. Dividindo isso membro a membro por menos 8, vamos ficar com A igual a menos 6 dividido por menos 8. Joguinho de sinal, isso aqui dá mais. E simplificando isso por 2, nós vamos ficar com 3 quartos. Com isso, nós fechamos a lei da nossa função, né? A lei da função é y igual ao A, que nós encontramos que é 3 quartos, vezes o x.
E o valor de B? O valor de B é menos 6. Então, menos 6. E aqui está a lei da função que nós estávamos procurando, com apenas duas continhas que nós fizemos.